Olá pessoal, hoje então a gente vai falar sobre a digestão e sobre a nutrição. Os animais eles obtêm energia por meio dos alimentos. Para que o alimento ele fique compatível com o tamanho das células para a absorção, é necessário ser digeridos e absorvidos, envolvendo vários órgãos do sistema digestório. Após a digestão e absorção de nutrientes, os materiais não digeridos eles são eliminados por meio das fezes. Para a gente poder entender o sistema digestivo, a gente necessita fazer algumas perguntas. Do que é composto o nosso alimento, o que significa dizer que o alimento ele é fonte de energia e materiais para o nosso corpo. Quais seriam os principais nutrientes presentes nos nossos alimentos? No caso, os carboidratos, que eles são polissacarídeos formados pela união de monossacarídeos como a glicose, e proteínas e os lipídios, que são formados por macromoléculas. Os lipídios, eles são constituídos de ácidos graxos e glicerol, e as proteínas, elas são constituídas por uma sequência de aminoácidos. A quebra ou a digestão das macromoléculas dos alimentos ela ocorre devido às enzimas digestivas produzidas pelo sistema digestório e seus órgãos anexos. Para a gente entender um pouquinho mais o que seria as enzimas. As enzimas elas são proteínas com propriedades de acelerar as reações químicas, que por sua vez elas necessitam de energia da ativação para serem desencadeadas. As reações biológicas, elas não são espontâneas, elas são lentas e a energia para ativação é muito grande. As enzimas, elas atuam diminuindo a energia de ativação, fazendo com que essas reações químicas, elas ocorram rápido e controladamente. Por isso, elas são classificadas como catalisadores dessas reações químicas. As enzimas elas são proteínas em formato globular. Uma parte da enzima ela se chama de sítio ativo e possui a forma que se encaixa perfeitamente nos chamados substratos, ou seja, nas substâncias que irão reagir. É conhecido chamado como chave fechadura. A enzima é apenas um tipo de substrato. Depois que ocorre o encaixe, ocorre o término da reação. O produto é liberado, a enzima ela permanece quimicamente inalterada e pode receber novas moléculas do mesmo substrato. O processo de hidrólise, onde as moléculas de água reagem com a macromolécula, promovendo a quebra. Isso ocorre em carboidratos, lipídios e proteínas. As enzimas elas são capazes de acelerar a hidrólise, pois reúnem o substrato específico à água. Aqui alguns fatores que influenciam as atividades das enzimas. No caso, um dos fatores seria o pH. Ele indica o grau de acidez ou a alcalinidade de uma substância. Ele pode variar de 0 a 14, sendo que 7 seriam os neutros, ácidos abaixo de 7 e básicos acima de 7. Cada enzima ela atua em um valor de pH específico, mas na sua maioria atuam melhor em solução de pH neutro. A gente tem o que a gente pode chamar de pH ótimo, que é a medida onde a enzima torna-se mais eficiente, conforme mostra o gráfico à esquerda. A pepsina, ela vai estar atuando no estômago, sendo que o pH ótimo dela é em torno de 2. Outro fator importante também seria a temperatura, para que ocorra o encaixe do sítio ativo mais substrato. As enzimas elas vão depender da sua forma espacial. Altas temperaturas elas destroem as ligações químicas que mantêm o formato da enzima, assim perdendo a função. Todas as proteínas elas perdem sua estrutura espacial quando elas são expostas ao calor excessivo. Esse processo é chamado de desnaturação. A enzima ela tem um grau de tolerância específico à temperatura ótima.
tornando a sua atividade mais intensa. No caso das enzimas do corpo humano, a temperatura ótima é em cerca de 37 graus centígrados. Aqui vamos falar a respeito dos órgãos do sistema humano. O sistema digestório humano é uma variação do sistema, tem uma variação entre o nosso sistema digestório e o sistema digestório de outros mamíferos, apresentando uma adaptação de acordo com o hábito alimentar. Ele é composto pela boca, faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Ele é um tubo formado enquanto a gente ainda é um embrião. A ectoderme, ela origina os epitélios da boca e do ânus. E a endoderme, ela origina as demais estruturas. As glândulas anexas, elas produzem secreções para digestão. Existem as glândulas salivares, também originadas pela ectoderme, e o pâncreas e o fígado, originados pela endoderme. Aqui a gente vai falar sobre a boca, a ingestão e o início da digestão do alimento. Os dentes e a língua, eles dividem os alimentos em pedaços pequenos e os trituram, formando o que a gente chama de bolo alimentar. A superfície de contato com as enzimas, ela aumenta, facilitando a digestão. A saliva, ela tem a função de umedecer o alimento para a formação do bolo alimentar. Quando o bolo ele está formado, a língua o conduz à parte posterior da boca, ocorrendo a deglutição. Os dentes, eles têm diferentes formatos, cada um tem sua função. No caso dos incisivos, eles cortam os alimentos, os caninos são mais pontiagudos, eles servem para rasgar o alimento. Já os pré-molares e os molares, eles esmagam e trituram. E a nossa dentição completa, de uma pessoa adulta, é constituída por 32 dentes. Aqui vamos falar da questão da digestão do amido. A presença do alimento, ela acaba estimulando a liberação da saliva, que contém a enzima amilase salivar, ou pitialina, que são produzidas pelas glândulas salivares. Atua na digestão do amido, está presente, por exemplo, em alimentos como o arroz e o feijão. O amido, ele é formado por moléculas de glicose. O amido é parcialmente quebrado pela pitialina no disacarídeo maltoso, constituindo por duas moléculas de glicose e em desquitrinas, formadas por 3 a 4 moléculas. O pH ótimo para que ocorra essa quebra da amilase salivar é o pH neutro, em torno de 7. As proteínas e os lipídios não sofrem digestão na boca. Com relação à faringe e o esôfago, a faringe é uma região anatômica, faz parte tanto do sistema respiratório quanto do digestório. Está localizada entre as cavidades nasais e a laringe, onde estão as pregas vocais e a entrada da traqueia. Dessa forma, ocorre a passagem de ar na faringe. A faringe também se comunica com a boca e com a entrada do esôfago. Participa da deglutição do bolo alimentar, direcionando ao esôfago, impedindo a entrada do alimento no sistema respiratório. Como vocês podem ver nessas imagens, na imagem à direita aqui, onde está mostrando a descida do bolo alimentar. Na deglutição, a parte superior das narinas é fechada pelo palato mole, impedindo que o alimento e líquidos entrem nas cavidades nasais. A laringe se movimenta para uma dobra do tecido conjuntivo chamada de epiglote, fecha sua entrada protegendo as pregas vocais, impedindo a passagem de alimento para a traqueia. Nas paredes do esôfago existe musculatura lisa.
Os músculos da entrada relaxam ao receber o alimento, permitindo sua passagem. No intervalo entre as deglutições, a região permanece contraída, evitando a entrada de ar no esôfago durante a respiração. Já com a entrada do esôfago, possam realizar contrações e movimentos peristálticos, formando ondas que empurram o bolo alimentar em direção ao estômago. Já o estômago, ele é responsável por armazenar o bolo alimentar já deglutido, onde é misturado com secreções que compõem o suco gástrico, produzido por glândulas das paredes do estômago. Após ações dessas secreções, o bolo fica semilíquido e acaba se chamando de quimo. Os movimentos peristálticos ocorrem no estômago, misturando o bolo com o suco gástrico e conduzindo o que a gente está chamando de quimo para o intestino delgado. A pepsina, ela é a principal enzima do suco gástrico. Ela atua nas proteínas, quebrando-as em peptídeos por hidrólise. O pH de ação da pepsina é em torno de 2, um pH ácido. A secreção do ácido clorídrico pelas paredes do estômago, elas baixam o pH para 2, permitindo a digestão das proteínas. O ácido clorídrico, ele não vai estar corroendo a parede do estômago, pois há secreção de muco que acaba revestindo o estômago. Os alimentos compostos por proteínas como, por exemplo, bife, ovo, feijão, eles começam a ser digeridos pela pepsina. Outros componentes, como por exemplo carboidratos, lipídios e nucleotídeos, eles não sofrem a digestão no estômago. Aqui no intestino delgado e as glândulas anexas. O duodeno é a região inicial do intestino delgado que se comunica com o estômago, onde ocorre a digestão de todos os componentes ainda não digeridos anteriormente. A extensão dele é mais ou menos em 25 centímetros de comprimento. A outra parte do intestino, ela possui um adulto 6 metros. Ela é responsável pela absorção de nutrientes, monossacarídeos, aminoácidos, nucleotídeos, ácidos graxos, vitaminas e também sais minerais. Essa segunda parte, ela é dividida em jejuno, que se comunica com o duodeno, e o íleo, que se liga ao intestino grosso. O duodeno, ele recebe secreções produzidas pelo fígado e pelo pâncreas. As células que revestem internamente também produzem enzimas digestivas secretadas sobre o quimo. As células do fígado, elas produzem a bile, que fica armazenada na vesícula biliar e é liberada no duodeno por meio do ducto colédoco. Os sais biliares, eles agem na gordura do alimento, as emulsificando. Assim, as gotículas de gordura separam em pequenas dimensões, aumentando a superfície de contato entre os lipídios e as lipases, produzidas pelo pâncreas e células do duodeno. A bilis, ela também garante a absorção dos produtos da quebra do lipídio no intestino delgado. O pâncreas, ela é uma glândula mista. Ele produz hormônios lançados diretamente na corrente sanguínea e produz suco pancreático, conduzido pelo ducto pancreático até o duodeno. O suco, ele atua na digestão de carboidratos, proteínas, gorduras e ácidos nucleicos. E também o bicarbonato de sódio, que tem pH 8, neutralizando o pH ácido do quimo que acabou de sair do estômago. A gente pode ver ali na imagem algumas enzimas produzidas pelo pâncreas. No caso, a amilase, responsável pela quebra do amido, que não foi digerido na boca. As lipases, que é a digestão das gorduras em ácidos graxos e glicerol. A tripsina e outras proteases, que é responsável pela digestão de proteínas
em polipeptídeos e peptídeos, e as nucleases, que é responsável pela digestão do DNA e RNA em nucleotídeos. As secreções produzidas pelas células da parede do duodeno, elas formam um suco intestinal ou suco entérico. As enzimas do suco intestinal, elas complementam a ação das enzimas pancreáticas. Dentre elas estão as peptidoses, que é a digestão dos peptídeos em aminoácidos isolados, as lipases, digestão de lipídios em ácidos graxos e glicerol, também enzimas que digerem disacarídeos, como a sacarose, a maltose e a lactose, em monossacarídeos, transformando em glicose, frutose e galactose, e enzimas que digerem nucleotídeos em bases nitrogenadas, fosfatos e pentoses. Deixando o duodeno, o alimento está reduzido a um líquido cheio de nutrientes e acaba se chamando de quilo, que é absorvido pelo intestino delgado, chegando à circulação sanguínea, sendo levada para as partes do corpo. O revestimento interno do intestino, ele apresenta dobras e velocidades, aumentando a superfície de absorção da água e nutrientes, como a gente pode verificar ali na imagem. E as células do intestino, elas possuem dobras, as microvilosidades nas membranas, que também auxiliam nessa maior contato para a digestão. No intestino grosso, apenas chega água, íons e substâncias não digeridas. Os íons e a água, eles são absorvidos, restando pequena quantidade de líquido que pode ser eliminado nas fezes. Os ácidos graxos e vitaminas como a A, D, E e K, elas são absorvidas pelas células que revestem o intestino grosso. Existem também numerosas bactérias no intestino capazes de degradar substâncias e produzir vitaminas K e B12 que serão absorvidas pelo intestino grosso. Aqui é mais ou menos um resumo de tudo que foi passado com relação ao que acontece em cada órgão do sistema digestivo. Aqui a gente vai falar um pouquinho da importância da celulose na formação das fezes. A celulose, ela é um polissacarídeo. Ela está presente nas paredes das células vegetais que compõem as fibras alimentares. A celulose, ela pode ser quebrada em moléculas de glicose pela enzima chamada celulase. A celulase, ela não é produzida no sistema digestório humano e também de outros animais. Na natureza, apenas alguns micro-organismos produzem a celulose. Ela está presente no sistema digestório de herbívoros, ruminantes, alguns micro-organismos que realizam a degradação da celulose. As fibras da celulose, ela tem função de auxiliar a movimentação do quilo e promovem também a retenção de água nas fezes e estimulam o peristaltismo, pois aumentam o volume fecal. Aqui a gente vai estar falando um pouquinho de nutrição e saúde. A nutrição ela está relacionada com a alimentação balanceada, com a quantidade adequada de carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais. Em conjunto, todos esses aspectos eles formam os nutrientes que são necessários para as células realizarem suas tarefas. Os carboidratos eles são fonte de energia. A glicose, ela é utilizada no processo de respiração celular, na produção de trifosfato, que é a molécula que possibilita às células a obtenção rápida de energia. As proteínas, elas são responsáveis por várias funções. As enzimas, os anticorpos, as proteínas contrácteis dos músculos e a maioria dos hormônios. E os lipídios, eles são constituintes das membranas celulares e estão associados ao aproveitamento de algumas vitaminas. Agora a gente vai estar falando
um pouquinho do sistema endócrino do ser humano. As figuras, elas estão ilustrando as glândulas endócrinas humanas no organismo da mulher. Além das estruturas apresentadas, existe a placenta. O sistema endócrino, ele é responsável pela síntese de hormônios do organismo. Ele é produzido por glândulas. Os hormônios são levados até os órgãos do corpo, onde exercem suas devidas funções. O sistema endócrino, ele atua em conjunto com o sistema nervoso. São interligados pelo hipotálamo. No hipotálamo se encontra a hipófise, responsável por produzir vários hormônios, considerada glândula mestre, pois estimula a atividade de outras glândulas. Ela se divide em dois lobos, a adenopófise e a neuropófise. Aqui, com relação à adenopófise, a gente pode verificar os hormônios que ela produz, no caso o GH, o hormônio do crescimento, TSH, o hormônio estimulador da glândula tireóidica, ACTH, o hormônio estimulador das glândulas adrenais, o FSH, hormônio estimulador dos folículos ovarianos, o LH, hormônio luteinizante, e a prolactina. Aqui ao lado, a gente tem um exemplo do homem com gigantismo, uma foto tirada em 2011. Ele tinha um tumor na glândula hipófise. Após o tratamento, ele parou de crescer aos 29 anos de idade. E aqui da neurohipófise, alguns hormônios, no caso o ADH, é o hormônio antidiurético ou vasopressina, e a ocitocina. Aqui dois exemplos também, na questão dos hormônios da prolactina e ocitocina estão envolvidos na amamentação. A gente vai falar um pouquinho agora da glândula tireoide. A tireoide é uma glândula que ela produz diversos hormônios responsáveis por controlar a velocidade do metabolismo celular, a manutenção do peso e temperatura corporal e crescimento e ritmo do coração. A tireoide ela pode passar por dois processos disfuncionais. O hipertireoidismo, que é a atividade excessiva. O indivíduo ele perde peso devido à alta atividade e o gasto de energia, e pode causar doenças cardiovasculares, pode provocar o surgimento do bácio, como a gente pode ver na imagem à direita, que é um inchaço no pescoço, e também a exoftalmina, que são olhos saltados. Já o hipotireoidismo é a baixa atividade da tireoide, fazendo com que o metabolismo ele fique lento. O indivíduo tende a ganhar peso e as respostas mentais e físicas se tornam mais lentas. A gente vai salientar também as paratireoides, que são 4 pequenas glândulas localizadas atrás da tireoide, que produzem o hormônio paratormônio. O déficit desse hormônio, ele diminui a quantidade de cálcio no sangue, contraindo violentamente os músculos. Outra glândula também importante é a questão das glândulas suprarrenais. São 2 glândulas que estão localizadas acima dos rins. Elas são responsáveis pelos hormônios da adrenalina, da glicocorticoides, da mineralocorticoides e da questão de alguns hormônios sexuais andrógenos. Aqui a gente tem a imagem da glândula adrenal. As glândulas adrenais elas ocorrem aos pares, cada uma localizada sobre um rim. O próximo que a gente vai tratar referente à glândula seria o pâncreas. Ele pode ser considerado uma glândula mista, pois além de participar do sistema endócrino, ele produz hormônios. E por fim, as glândulas sexuais, ou gônadas do organismo,
que são os testículos, que fazem parte do sistema reprodutor masculino, e os ovários do sistema reprodutor feminino. Os testículos e os ovários iniciam sua produção de hormônios através do estímulo de hormônios produzidos pela hipófise. E os hormônios produzidos, no caso dos ovários, seria o estrógeno e a progesterona, e no caso dos testículos seria a testosterona. Eu esqueci de comentar ali no caso do pâncreas, os hormônios seriam a insulina e o glucagon. No caso do glucagon, a gente tem um exemplo aqui do lado. Após uma refeição, o nível do hormônio insulina no sangue aumenta durante o período de jejum e o nível sanguíneo do hormônio glucagon que aumenta. Aqui a gente tem um resuminho no mapa mental referente ao sistema endócrino e acredito que seria isso.